Boa noite, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade concedida e a responsabilidade de ser o transmissor da palavra de Deus hoje, por os nossos companheiros do ministério, por todos vocês que saíram de suas casas e vieram neste ambiente que nós elegemos como sendo a casa de Deus. E Ele já está aqui. Ele já recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, e agora quer falar conosco. Quero convidar-lhes a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, o verso 15. Diz assim: Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Podeis assentar em nome de Jesus. A mensagem que quero trazer para a nossa meditação nesta noite tem como título: Qual é o Jesus que você conhece? Qual é o Jesus que você conhece? Já se passaram mais de 2000 anos e ainda há dúvidas, questionamentos sobre a existência de Jesus, sobre quem Ele foi e quem Ele é. A arqueologia e os historiadores já conseguiram provar que realmente existiu uma pessoa chamada Jesus e que fez uma revolução no mundo, a ponto de dividi-lo em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Esses questionamentos que levam a procurar entender quem é Jesus, certa vez chegaram para Billy Graham e disseram o seguinte: que o maior acontecimento da história era o homem ter pisado na lua. E Billy Graham replicou dizendo: o maior acontecimento da história não é o homem ter pisado na lua, é Deus ter pisado na terra. Ele estava se referindo a Jesus. Jesus tomou a forma de homem e veio habitar entre nós. Mas o capítulo 16 de Mateus se desenrola a partir de um questionamento de dois grupos que eram inimigos de Jesus, os fariseus e os saduceus. E eles chegam para Jesus e o questionam, dizendo que queriam ver um sinal dos céus. Ora, segundo historiadores, este episódio acontece já no terceiro ano do ministério de Jesus. Se é no terceiro ano, Jesus já era bastante conhecido, já tinha feito diversos sinais, já tinha feito diversos milagres, já tinha ressuscitado mortos, já tinha curado diversas enfermidades, já tinha feito as multiplicações dos pães e dos peixes. Mas eles chegam e pedem um sinal dos céus. E o capítulo 1 e o capítulo 16, versículo 1, vai dizer que eles estavam fazendo isso para tentar Jesus, para provar Jesus. Eles estavam querendo invalidar tudo aquilo que Jesus já havia feito.
dizendo que não era um sinal de Deus e que eles queriam ver um sinal de Deus. Ora, eles queriam isso para aplanar a sua vaidade, o seu ego. Eles queriam um sinal especial e particular para eles, para que eles mostrassem ter mais comunhão, mais aproximação, para que eles mostrassem ser mais poderosos. E muitas vezes nós somos como os fariseus e saduceus. Estamos vendo Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas queremos um particular para nós mesmos. Não ficamos contentes em ver a glória de Deus se manifestar na vida do outro. Queremos que a glória de Deus seja poderosa e real também nas nossas vidas, mas não para que a glória de Deus se manifeste, mas sim para que o nosso ego seja alcançado. Então queremos ver sinais de Deus para dizer que somos melhores, mais poderosos, que temos mais intimidade, que somos mais capazes, quando Deus quer dar sinais para louvor, para a glória, para a honra do seu nome. É para isso que são os sinais, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor não tem compromisso com aquele que não quer glorificar o seu nome. E nesse episódio, Jesus chega para os fariseus e saduceus e diz: nenhum sinal será dado a uma geração adúltera, só o sinal do profeta Jonas. E retira-se e vira as costas para eles. E ele chama os seus discípulos e atravessa para o outro lado, para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava distante 40 a 46 quilômetros ao norte da Galileia. E Jesus leva eles para este lugar para ter um lugar especial, para ter uma conversa particular, sem a influência, porque nessa região poucos judeus moravam ali. E ele leva-os para este lugar, mas a partir de um questionamento. Eles já andaram com Jesus 3 anos, viram o que Jesus havia feito, viram os seus sinais, viram os seus prodígios, viram as curas, viram as multiplicações dos pães. E Jesus chega na hora, eles estavam num seminário, e Jesus vai fazer com eles a primeira prova. E pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí era fácil responder, porque ele estava perguntando a respeito dos outros. E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem Jeremias, e outros dizem que é algum dos profetas. O povo tinha uma boa visão de Jesus, porque Elias era considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. João Batista era o percussor, era aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Elias, o profeta que ia de vir antes da chegada do Messias. Jeremias, o profeta que escondeu a arca da aliança. Então eles tinham uma boa visão de Jesus, mas não era a visão verdadeira. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos uma visão de Jesus que os outros passaram. Nós temos uma visão de Jesus que os outros ensinaram.
nós temos a visão de Jesus que os outros estão falando. E quando temos esta visão, muitas vezes corremos no erro que Jesus chamou os seus discípulos e disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Muitas vezes somos fermentados porque estamos ouvindo o falar de Jesus sem ter experiência com Ele. O fermento dos fariseus, Jesus chegou em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3 ao versículo 15, diz o seguinte: portanto, tudo o que eles disserem, fazeis e observais, mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Este era um dos fermentos dos fariseus. Eles pregavam a verdade, eles ensinavam a verdade, mas não a praticavam. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, põe-os nos ombros dos homens, mas eles mesmos com o dedo não querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de ser visto pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga, da saudação nas praças, e serem chamados pelos homens de rabi. Esse era o fermento dos fariseus. Vós, porém, não devereis chamar ninguém de rabi, porque só um é o vosso mestre, e todos vós são irmãos. A ninguém chamarás na terra de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que estás nos céus. Não quereis ser chamados de guia, porque só um é o vosso guia, e é Cristo o Senhor. Mas o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Então Jesus orientando os seus discípulos para ter cuidado com esse tipo de ensinamento. E nos dias de hoje, nós só queremos aparecer, queremos ser, queremos ter, queremos conquistar, queremos alcançar, queremos vencer. Nada disso é errado, mas se essa for a sua primeira motivação, aí sim está o erro. Jesus veio a este mundo para cumprir um sacrifício, para nos libertar dos nossos pecados, das nossas transgressões. E quando Jesus pergunta para eles agora é a hora da prova para vocês, e vocês, quem dizeis que eu sou? Jesus estava com eles há 3 anos, e agora Jesus quer saber o que eles achavam dele. Essa pergunta teria grande importância, porque Jesus a partir daí ia ensinar que ele iria padecer e morrer, e se eles não tivessem entendido quem era Jesus, a missão morreria com Cristo. Porque eles foram escolhidos para continuarem a obra, para ensinarem que Jesus veio, se sacrificou, morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas continua salvando, curando, libertando, transformando, renovando, restaurando. Era preciso ensinar isto, e só poderiam ensinar se eles entendessem quem era Jesus. E há um silêncio
naquele momento, e os olhares começam a se cruzar, e um perguntar para outro o que deveria responder. E aí Pedro, quebrando o silêncio, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o mais interessante não é a resposta de Pedro. O mais interessante é a resposta de Jesus diante da resposta de Pedro. Pedro, não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. E o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que não adianta andar com Cristo, não adianta ter comunhão com Ele, não adianta elevar o nível cultural, não adianta elevar o nível acadêmico, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos revelar quem é Jesus, não iremos entender quem Ele é. Só através do Espírito Santo entenderemos quem é Jesus. Só através do seu Espírito. E Jesus orienta os seus discípulos que eles deveriam entender a sua missão. Porque se nós não entendermos a missão de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21, e dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então temos que entender que a missão de Jesus é nos libertar dos nossos pecados. A missão de Jesus é nos purificar, para que nós possamos voltar de onde caímos, de onde nos afastamos de Deus. Essa é a missão, é esse Jesus que eu preciso conhecer, o Jesus que me libertou dos meus pecados. Mas hoje, nós não queremos libertação dos nossos pecados, nós queremos continuar pecando, porque os anos se passaram, mais de 2000 anos, e Jesus não voltou. Estamos vivendo um período diferente na história da humanidade, um período que estamos isolados, separados, divididos. E eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, que o maior perigo da pandemia não é o vírus, mas sim não aprender nada com ela. Vou repetir: o maior perigo da pandemia não é o vírus, mas sim não aprendermos nada com ela. Precisamos tirar lições deste momento, precisamos aprender por que o Senhor permitiu isso. Qual o propósito de Deus nisso? O que precisamos consertar, corrigir, melhorar? Eu vi muitas pessoas reclamando: ô pastor, que saudade eu estou da igreja. Mas quando a igreja estava livre, vinha poucas vezes no culto. Nós somos assim. Temos saudade daquilo que nos é tirado, mas quando temos nas nossas mãos, nós não valorizamos. Então o que é que precisamos aprender neste período? Deus quer falar com cada um especificamente. Esse momento não é coletivo, esse momento é individual, por isso que Ele separou. É o momento de aproximarmos da nossa família,
É o momento da gente entender que a gente precisa do outro, da gente entender que a gente precisa desse ambiente, a gente entender que esse ambiente precisa de você. Temos que aprender alguma coisa. E a primeira lição que a gente tem para conhecer Jesus é conhecer qual é a sua missão. Eu devo conhecer Jesus porque Ele é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador. Ele é o único caminho. Ele é o único meio para nos salvar. Precisamos entender isso. Precisamos despertar. Este momento de pandemia é o momento da igreja despertar, se aproximar de Jesus. A igreja estava muito rica, estava vivendo os dias de Laodiceia, que não precisa de nada. Os templos estavam lotados, porém de pessoas vazias. Hoje, aqueles que vêm para a igreja, eles vêm com outro sentimento. Eles vêm porque precisam ser cheios, precisam buscar a Jesus. Os profetas do positivismo, do vai ter, vai alcançar, vai conseguir, pararam de anunciar, porque estamos vivendo um período difícil. E agora estamos anunciando: se aproxima de Jesus, Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é a solução para o teu problema, Ele vai resolver a sua causa. É esse Jesus que precisamos nos apegar neste momento. Não é o Jesus de passageiro, que vai lhe dar riqueza e você jogar riqueza fora, e você abandonar a igreja porque ficou rico, e você desprezar o irmão. Não é isso que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar consciência de comunhão, necessidade de viver o verdadeiro evangelho, porque você já é salvo. Ele já te libertou, Ele já te transformou. E precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à alegria de estar na presença de Jesus, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, morreu, mas ressuscitou, está vivo, e está aqui nesta noite para te dar aquilo que você precisa. Peça. Eu devo conhecer Jesus, porque hoje Ele é advogado. 1 João: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo o mundo. Então Jesus hoje é o seu advogado. Ele intercede diante do Pai. Quando vacilamos, quando caímos, quando fraquejamos, Ele intercede, diz: lembra-te, Senhor, é pó, é fraco, precisa da tua graça,
da tua misericórdia, do teu amor. E se nós não aceitarmos Jesus hoje como advogado, vamos encontrar com Ele como juiz. Que Jesus você quer ter do seu lado? O advogado ou o juiz? Hoje o Senhor nos concede a oportunidade de encontrarmos com o advogado, de chegar diante dele e confessar os nossos pecados, as nossas transgressões, deixar o nosso pecado de estimação, aquele que a gente peca, passa dias, passa meses e volta a cometer de novo. Precisamos nos libertar dos pecados de estimação, e Jesus está aqui nesta noite para lhe dar isso, para te dar o perdão. Não existe pecado que não possa ser perdoado, mas existe aquele que não pode ser confessado. Se você não confessa e deixa, não alcança o perdão. Então confesse hoje. Você está diante de Cristo, o seu advogado. Quando entregamos uma causa ao advogado, o advogado pede que nós sejamos sinceros e contemos a ele detalhe por detalhe. Não é assim, doutora Rosângela? É assim. Tem de contar. Você errou, errou. Conte para o seu advogado. E o advogado não lhe julga. O advogado lhe orienta. E Jesus é o seu advogado hoje. E hoje Ele não quer te julgar. Ele não te trouxe aqui hoje para você ouvir isso porque quer te julgar, porque quer te envergonhar. Não. Ele quer te libertar. Ele quer te transformar. Ele quer te dar a oportunidade de começar de novo. Ele quer te dar a oportunidade de vencer. Eu sei que muitas vezes é difícil vencer o pecado. Thales canta uma música que diz que todo dia o pecado vem, mas também ele diz que ele diz não para o pecado. Não é porque ele vem que eu tenho que dizer sim para ele. Então hoje você tem a oportunidade de ter Jesus como seu advogado. Eu só conheço Jesus na realidade quem Ele é, quando eu entendo o meu propósito. Quando eu entendo o meu propósito, aí eu passo a conhecer Jesus na sua realidade. Saulo, quando encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele entendeu o seu propósito, deixou tudo e foi servir a Cristo. Os discípulos entenderam o seu propósito. 2 estavam indo para Emaús, abandonando a Jerusalém, e Jesus vai atrás deles e conversa com eles e mostra para eles as escrituras. Quando eles chegam em casa, eles descobrem que era Jesus que estava com eles. Eles aí entenderam o seu propósito e voltaram para Jerusalém. Hoje é dia de você entender o seu propósito. Eu não sei se você estava saindo para Emaús. Eu não sei do que você estava fugindo, do seu compromisso, da sua responsabilidade, daquilo que Deus já havia colocado sobre as suas mãos. Você precisa voltar para o propósito de Deus para a sua vida hoje. Porque só assim você vai entender quem é Jesus. Porque aí Ele vai passar a fazer aqueles sinais que você queria ver, mas que era por vaidade, por vanglória. Mas quando você voltar para o propósito, os sinais vão começar a surgir na sua vida.
porque Deus quer que você volte para o seu propósito. Que Jesus você quer conhecer hoje? Fica de pé. Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto determinou que um dia com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, para qual para isso ordenou. E disse: tenho certeza, e todos reconhecem, que é o ressuscitado dentre os mortos. Um dia ele vai vir como juiz, e aí não podemos mais recorrer ao advogado, não podemos mais recorrer à apelação, será tarde demais. Que Jesus você quer para você hoje? O advogado ou o juiz? Os nazarenos, quem não veio para a escola hoje perdeu uma ótima lição. O pastor nos ensinou hoje que os nazarenos, quando Jesus estava na sinagoga e foi lhe dada a oportunidade de pregar naquele dia, e ele leu Isaías 61 e começou a falar que o Espírito de Deus estava sobre ele, e quando ele começou a ensinar as bênçãos que estavam descritas sobre Isaías, os nazarenos se maravilharam do seu ensino. Mas quando ele começou a mostrar que aquelas promessas não eram só para os judeus, mas era também para o mundo, a religiosidade dos nazarenos não quis aceitar, e eles não quiseram conhecer a Jesus o Messias, e preferiram conhecer Jesus o filho do carpinteiro. E hoje Deus está te dando a oportunidade para você não conhecer o Jesus filho do carpinteiro, mas conhecer Jesus o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Libertador. Fica com Ele em nome de Jesus. Pastor Josué.